capítulo 30, aliás, 1 Samuel, capítulo 30. Aleluia, graças a Deus. Nós temos aqui em 1 Samuel, capítulo 30, vou ler os versos, uma passagem muito importante e que nos ajuda a refletir muito sobre a nossa vida e a vida que Deus quer que nós levemos, que como a gente viver a vida com os seus problemas, com as suas lutas, com os seus desafios. 1 Samuel capítulo 30, a partir do verso 1, nós temos aqui, se não for o pior dia, o pior momento da vida de Davi, eu desconheço outro momento. Quando eu leio essa passagem, eu entendo que era o pior momento na vida dele. E é interessante que, só de passagem, me lembrei de Efésios capítulo 6, verso 13, onde a palavra de Deus diz para nós nos armarmos de toda a armadura de Deus, para podermos resistir no dia mau e permanecer inabalável. Então é interessante que a palavra de Deus nos adverte, chama a nossa atenção, atrai nossos olhos, quer nos ensinar, quer nos preparar para dias difíceis, para momentos de dificuldade, para momentos, que não são fáceis. Davi viveu esse dia, e com a ilustração da vida dele, nós aprendemos muito. No verso 1 diz que a cidade que ele morava foi atacada pelos seus adversários. Ela foi atacada, foi incendiada, destruída completamente. A sua família foi sequestrada, levada para um lugar que até então ele não sabia onde era. Então foi um momento muito difícil na vida de Davi. Ele estava sendo perseguido na sua nação por Saul. Ele estava sendo perseguido pelo rei, o governo então o perseguia. E ele, para poder sobreviver e se proteger, ele foi guerrear com os filisteus. Mas chegou um momento que os filisteus desconfiaram de Davi, desconfiaram que ele podia traí-los, acabar favorecendo algum adversário, e eles o dispensaram. É como se alguém tivesse sido despedido depois de muitos anos de trabalho, e a pessoa está meio sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, como eu vou viver. Já passou por isso? Já teve essa sensação de ficar perdido? Para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Davi estava assim, e quando ele achou que era o pior momento, quando ele volta para casa, não tem casa mais. A casa dele tinha sido destruída, incendiada, todo o seu povo, sua família tinha sido sequestrada, não é verdade? Então esse é o pior momento da vida de Davi. Será que nós podemos aprender alguma coisa com o pior dia de alguém? Não é? Eu não sei se você está vivendo um mau momento. Nós estamos orando aqui por uma família enlutada, né? E não é fácil, mas por algum outro motivo você também pode estar passando um momento difícil. Ou se você vier, ou se já passou por algum momento difícil, é muito importante você entender que há lições a aprender. Que Deus quer que você cresça, Deus quer te ensinar, mesmo nos momentos duros da vida. Posso ouvir um amém? É muito importante nós entendermos isso, querido. E é muito importante porque nós precisamos ter uma visão correta de Deus. Porque Deus não é Papai Noel, né? Deus não é o gênio da lâmpada. Tem muita gente que se relaciona com Deus e tem a imagem de Deus como se Deus fosse o Papai Noel, como Deus fosse o gênio da lâmpada, alguma assim entidade. E não, Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus que se revelou através da sua palavra e se revelou através de Jesus Cristo, não é verdade? E nós precisamos ter uma visão correta dele, que a nossa fé seja construída
numa imagem correta de Deus e não numa imagem distorcida de Deus. Porque se nós tivermos uma imagem distorcida de Deus, equivocada de Deus, fruto daquilo que a gente de repente foi emendando histórias ao longo da vida, não é? Mas não corresponde à realidade. E é importante, principalmente nos momentos difíceis, a gente coração fica mexido, fica abalado, às vezes nós questionamos Deus, às vezes nós não entendemos Deus, e a própria palavra do Senhor, até por isso mesmo, Ele diz que sobre tudo que nós devemos guardar, nós temos que aprender a guardar o nosso coração. Nós temos que aprender a guardar o coração. Guardar o coração, porque o coração, ele muitas vezes é atingido, é ferido. Nossas emoções, não é? Nosso entendimento, a compreensão que nós temos da nossa fé, muitas vezes sofre golpes. E apesar desses golpes, nós temos que aprender o quê? A guardar o nosso coração, não é? Uma das coisas equivocadas que nós podemos imaginar é que a nossa cidade, ou que as nossas vidas, alguma coisa que é nossa, não será atacada jamais. Davi tinha uma cidade onde o seu povo morava. Alguém poderia ter desenvolvido um tipo de fé, assim, olha, nada vai me acontecer, né? Ninguém vai me atacar, nunca eu vou ter problema nenhum, certo? Esse tipo de visão corresponde à realidade da palavra de Deus? É isso que nós aprendemos? Nós aprendemos a ser fortes, nós aprendemos a ser guerreiros, nós aprendemos, né, a confiar em Deus, nós aprendemos que Deus é o Deus do impossível, mas não aprendemos que jamais sofremos golpes na vida. É verdade ou não é? Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, queridos? Ele venceu, então nós temos que ter a visão correta do Senhor, né? Não podemos imaginar, eu nunca vou passar problemas, eu nunca vou viver situações críticas. Isso não corresponde à realidade. E se a gente acredita em coisas erradas, quando nós passamos pelas lutas, nós não temos nada para nos agarrar, nós não temos nada para fazer, não é verdade? E o que aconteceu com Davi? Olha só no verso 4, 1 Samuel 30, verso 4. A palavra diz aqui, ele ficou abalado demais. Verso 4 diz que Davi e os seus homens choraram em alta voz até não terem mais força. Todo mundo foi, né, impactado com aquela perda. Seus corações foram dilacerados, eles ficaram, né, chocados, entristecidos, eles ficaram com os corações muito abalados, com aquela grande perda que tiveram, não é? Até por causa dos familiares que estavam envolvidos ali. Mas a palavra diz no verso 6 que aconteceu algo mais, que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Davi, que tinha sido o líder deles durante tanto tempo, mas agora aqueles amigos se voltaram contra ele, estavam querendo jogar pedra em Davi, apedrejá-lo, de tanta raiva que eles estavam e de tanta amargura. Uma das coisas que a nossa natureza, uma das formas com as quais a nossa natureza reage quando nós passamos por frustrações, decepções, né? Momentos tão difíceis assim, é querer descontar de alguma maneira em alguém, é estabelecer um culpado, né? E atacar aquela pessoa. Isso acontece demais. Às vezes a gente nem quer atacar alguém propriamente, mas a gente está com tanta raiva que a forma de descarregar aquela raiva, aquela frustração, é atacando alguém, né?
Às vezes quando você passa algum problema em casa, o marido ataca a esposa, culpa o marido, né? Culpa alguém. Isso é muito comum, queridos. Queria que você tivesse o seu coração atento, o seu espírito treinado, para você não ser uma pessoa que culpa os outros pelos problemas que você passa. Posso ouvir um amém? Isso é muito importante. Você será uma pessoa muito madura se você aprender a não culpar os outros, mas a assumir a responsabilidade quando você enfrenta as lutas da sua vida e está vivendo dissabores. Então a palavra fala claramente que o próprio Davi, ele chorou, fez parte do grupo de pessoas que choraram até não ter mais força. Essa expressão é muito forte, porque aqueles homens não eram qualquer homens, eram homens que estavam acostumados com a guerra, eram homens que estavam acostumados com batalhas, não é? Eles estavam acostumados com o sofrimento. Não que eles fossem insensíveis, mas eles estavam acostumados a lidar com a dureza da vida. Mas a coisa foi tão forte que até eles choraram como uma criança, né? Derramaram suas lágrimas, choraram alto mesmo, não tiveram vergonha, né? Abriram a boca e choraram. Agora, uma coisa é interessante que eu vejo aqui, voltando para o verso 6, que aqueles homens, né, ficaram de apedrejar Davi, tiveram vontade de apedrejar Davi no verso 6, pela amargura que eles estavam, mas a Bíblia diz que Davi, ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. E aqui eu quero fazer uma diferença para você. Tanto Davi como os homens guerreiros do seu exército foram muito abatidos, muito abalados por aquela experiência. E tanto Davi como os homens choraram muito durante um tempo. Só que tem uma diferença. Chegou um momento que os homens continuaram chorando, e Davi chegou o fim do seu choro. Isso é muito importante, querido, porque ele não ia ficar chorando para o resto da vida. Amém? Isso é muito importante. A própria palavra de Deus diz que há tempo determinado para todas as coisas. Tem tempo para tudo. Então tem a hora de chorar, tem a hora de você sofrer, tem a hora de você derramar lágrimas, tem um momento de você viver, né, a sua perda, a sua frustração, a sua decepção, tem um momento, mas você não pode ficar nesse sentimento para sempre. Posso ouvir um amém? Né? Você tem que superar isso, você tem que vencer essa situação. E os homens de Davi paralisaram no choro e na amargura. A vida deles parou naquilo. Isso é interessante, queridos, porque muitas vezes a vida da gente para num golpe que a gente levou. Muitas vezes nós ficamos paralisados, estacionados por um golpe que você levou. E nós precisamos lembrar que Jesus sempre, né, lembramos dessa palavra, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por aflições. Ou seja, não faz parte da nossa fé, não faz parte do ensino da palavra, não faz parte da imagem que nós formamos de Deus, que jamais padeceremos essas situações, que jamais sofreremos, que jamais passaremos essas lutas, enfrentaremos. Isso não é a imagem que a gente tem que carregar. E apesar disso, não é incompatível de sermos um povo fervoroso, de muita fé, de total confiança no Senhor e que acreditamos na fidelidade da palavra de Deus. Amém, queridos? Então nós vemos aqui na palavra que Davi e os seus homens tiveram um comportamento diferente diante do mesmo problema. Os soldados choraram, amarguraram e iam ficar assim para sempre. Não iam se movimentar dessa posição. Davi chorou, lamentou, derramou o seu choro, né?
derramou tudo que ele tinha mas ele não ia ficar nesse choro toda a vida. Chegou um momento que ele se levantou, e o verso 6, o final, diz que ele se fortaleceu, né? Porém, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E essa palavra é muito importante, queridos, porque tem momentos que você não tem nada para se fortalecer. Às vezes você não tem dinheiro para se fortalecer, você não tem um abraço amigo para se fortalecer, às vezes você não tem nenhuma família para se fortalecer, porque às vezes a família está até contra você, não está te entendendo. Mas quando você não tiver nada, nem ninguém para se fortalecer, você pode se fortalecer no Senhor seu Deus. E essa é a imagem correta da palavra do Senhor, que Ele se disponibiliza para ser a nossa força. Então aqueles soldados, eles mergulharam na sua amargura, e iam se afundando cada vez mais nela. Davi viveu o impacto, ele não negou a realidade, ele não negou a perda, não é? Ele não quis ignorar o que estava acontecendo, não, ele sofreu, ele viveu aquela dor, não é? Ele passou por todo aquele processo, mas chegou um momento que ele percebeu que não ia adiantar ficar chorando para sempre, que ele tinha que mudar a história dele, que ele tinha que começar uma história nova. Foi no momento que ele olha para Deus e começa a se fortalecer nele, amém, queridos? E essa é uma grande lição, e faz parte da visão que nós temos de Deus. Seja o que for, nós sempre podemos ter um novo começo no Senhor. Nós sempre podemos ter um começo de uma história nova em Deus. Você pode começar uma virada na sua vida, quando você olha para Ele, mergulha nele. E eu imagino, queridos, que quando Davi, a palavra diz que ele se fortaleceu no Senhor, não é que ele ficou animado de uma hora para outra, e falou, que bom, Deus vai me ajudar, ficou todo alegrinho, não. É uma determinação de fé que a gente tem, amém? Porque se a gente ficar esperando ter vontade para fazer certas coisas, a gente nunca faz, não é? Se a gente for ficar esperando sentir vontade, sentir desejo de fazer certas coisas, a gente não faz. Davi percebeu que ele estava abatido, que ele estava abalado, que ele estava enfraquecido, e ele entendeu que se ele se deixasse nessa situação, a tendência era piorar, piorar, piorar. Então ele tomou uma decisão consciente no seu espírito e disse, eu não vou ficar me lamentando o resto da vida, chorei, realmente é difícil essa situação, eu estou abalado, eu estou sofrido, tal, derramei minhas lágrimas, minha dor diante de Deus, mas agora eu vou olhar para Deus, para ver o que Ele tem para mim, qual é o futuro que Ele me reserva. Na presença dEle eu sei que é o meu lugar, e eu sei que Ele tem o melhor para mim, amém, queridos? Deus tem um futuro para você. Na presença de Deus sempre há um futuro para nós. Então não paralise, não permite a sua vida ficar paralisada, né? É muito séria essa situação. Esse ponto, nós chegamos nele na vida muitas vezes. É uma crise que você passa, né? Às vezes uma demissão, um desemprego, um conflito conjugal, né? Uma situação, problema que você enfrenta, e você fica naquela de afundar ou de se levantar, né? Nós precisamos saber nos posicionar nessa hora. E uma das formas que as pessoas se comportam errada, às vezes é até tentar anestesiar o coração, de forma que ele não sinta mais dor, né? Não quero sentir mais dor, eu não quero mais sofrer, certo? Desvia a atenção daquilo, mas também não resolve, não trata. Nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos, querido, porque às vezes nós podemos desenvolver um pensamento que pode parecer muito espiritual, como esse assim, mais ou menos como esse que eu vou dizer. O dia que Deus quiser mudar a minha vida, o dia que Ele quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer, né? E a gente
lava as mãos, aspas, entrega, e falando como que alguém está meio ofendido, está machucado, está, desapontado, até decepcionado com Deus. Então a gente fala, não, Deus é que sabe, o dia que Ele quiser Ele faz. Mas Davi não entregou para Deus, ele não cruzou os braços. A Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. E essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Você tem se fortalecido no Senhor seu Deus? Você tem se preocupado em se fortalecer em Deus? Ou você desenvolveu uma aparente espiritualidade que diz, não, Deus sabe de tudo, Deus conhece todas as coisas, não adianta a gente preocupar com isso, não adianta eu fazer nada, está nas mãos dele. É verdade todas essas coisas, mas não pode ser desculpa para uma passividade. Posso ouvir um amém? Davi se fortaleceu, não foi uma posição passiva, foi uma iniciativa, foi algo que ele propôs, foi uma iniciativa dele, e nós precisamos dessa iniciativa, queridos, para nos fortalecer sempre. Por isso que eu li lá a palavra do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, verso 13, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais ficar firmes no dia mau. Deus, a palavra lá não é, olha, Deus vai te revestir, Deus vai revestir você. Não, Paulo falou, revistam-se, vocês vão lá, vocês mesmos, e se vistam, revistam-se, sejam revestidos. Uma responsabilidade que Ele passou para mim e para você, passou para a igreja. Você está entendendo? Diz amém. É muito importante isso, querido. Então Deus quer que nós tenhamos uma atitude. Você pode até estar sem condições, de tomar a melhor atitude, mas não dê uma definição vazia, abstrata, e fugindo da realidade, fugindo de Deus, fugindo da igreja, fugindo dos irmãos. Ao contrário, aproxime-se, achegue-se, abra seu coração, fala o que você está sentindo, fala o que você está passando, procura a ajuda, recebe a oração, quantas vezes for necessário, mas fortaleça-se no Senhor seu Deus. E é interessante que a partir daí, se você for olhar no verso 7 em diante, nós vemos que Davi, a primeira atitude dele, depois da palavra dizer que ele se fortaleceu no Senhor, foi ir ao sacerdote, e pedir a estola sacerdotal, e ali ele vai fazer perguntas para Deus, ele vai buscar a direção do Senhor. Que coisa maravilhosa é quando nós temos pessoas que estão buscando a direção de Deus, amém? Às vezes nós estamos vivendo já dentro da vontade do Senhor, você não está tendo nenhuma dúvida que você já está vivendo o propósito de Deus como família, você já está vivendo o propósito de Deus na sua vida profissional, você já está vivendo o propósito de Deus na sua vida espiritual, amém, você já está no caminho, está fluindo, não é verdade? Mas às vezes nós podemos nos encontrar e nos sentir meio perdidos. Então o que a gente faz? A gente busca a orientação do Senhor, Você intencionalmente começa a falar, Deus, eu quero, fala comigo, qual é a tua vontade, o que o Senhor tem para mim, qual é o futuro, que passos eu devo dar, e começa a surgir no coração um questionamento saudável, amém? Perguntas saudáveis, não de alguém que está colocando com raiva Deus na parede, certo? Obrigando Deus a falar, a torcer o braço de Deus, Deus faz, forçando o Senhor, não, mas alguém que está interessado em saber a vontade de Deus, porque quer viver dela, amém, queridos? E enquanto a pessoa está nessa busca, ele já está se fortalecendo. Enquanto a pessoa está com essa fala em oração, com esse desejo no coração, ele já está se fortalecendo. E é interessante que quando Davi
buscou lá o sacerdote, a resposta que veio para ele foi para que ele atacasse. Ele saísse e atacasse, para que ele não ficasse parado, mas para que ele reagisse, para que ele atacasse aquele inimigo que sequestrou a sua família, que sequestrou os seus bens, que ele atacasse para recuperar o que ele tinha perdido. E a mensagem hoje, queridos, que nós temos é justamente essa. Nós não estamos aqui para trazer uma mensagem, uma mensagem de entrega, de abandono, de desistência, muito menos uma mensagem de falar para você que a sua vida você não vai ter problema, você não vai ter dores, você não vai ter perda nenhuma, coisas assim, são fantasiosas. Deus é um Deus que faz coisas maravilhosas, nós somos testemunhas disso, das grandes coisas que Deus já fez, grandes milagres que Deus já fez, não é? Mas nós não podemos nos acomodar nessa situação, deixando de assumir a nossa responsabilidade. Então a mensagem que nós trazemos aqui hoje, não é de forma nenhuma que tentar florear a vida cristã, não é verdade? Ela é maravilhosa, a presença de Deus é maravilhosa, é inigualável. Quando você está na presença de Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você ouve a voz de Deus, quando a presença de Deus te toca, é algo glorioso. Você está vivendo o céu na terra, as bênçãos, as vitórias e os milagres. Mas nenhuma desses milagres, domingo passado eu falei, Jesus multiplicou os pães e os peixes do que estavam com fome, no dia seguinte eles estavam com fome de novo, e não teve uma outra multiplicação. Jesus fez os milagres da multiplicação dos pães e dos peixes, foi maravilhoso, eles comeram, fartaram tal, mas no dia seguinte eles tinham que trabalhar. Foi falta do poder de Deus? Não, Deus já demonstrou o poder dele. Mas agora era a hora de cada um assumir a sua responsabilidade. No caso de Davi, ele recebeu uma palavra. O que eu faço? Ele estava perguntando. Ele se fortaleceu no Senhor e perguntou: o que eu devo fazer? Qual é o caminho que eu devo tomar? E a resposta que veio para ele foi: ataca quem te atacou, reage, não fica prostrado, vai à luta, reconstrói a sua vida, reconstrói o seu caminho, recupera o que você puder recuperar. Deus vai te dar mais do que eventualmente você perdeu. Essa foi a palavra que Davi recebeu, e ele se levantou e ele reagiu. Amém, queridos? Ele não ficou prostrado. E é interessante que os que estavam chorando com eles, quando Davi se levantou, se levantaram também. Quando tem alguém que se levanta, essa pessoa não vai apenas se levantar sozinho, porque o seu se levantar na presença de Deus vai fazer com que muitos que estavam prostrados ao teu lado se levantar também. Amém? Muitos que estavam prostrados ao teu lado, quando vê você se levantar, você enxugar seu rosto, trocar sua roupa e falar: eu vou enfrentar a vida, eu vou à luta. Amém? Eu vou à luta pela minha família, vou à luta pelo meu casamento, vou à luta pelos meus filhos, vou à luta pela minha vida profissional, vou à luta pela minha fé, pelo meu ministério, eu vou à luta. Amém, queridos? Levanta a sua mão e diga: eu vou à luta. Essa foi a palavra que Davi recebeu. É interessante, queridos, maravilhoso isso, maravilhoso isso. Então nós vemos aqui, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor nos mostra que aquela situação ela começou a mudar. Versículo 18 e 19: Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, filhos, filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Por que ele recuperou? Porque ele não ficou paralisado. Ele não aceitou que a dor o paralisasse. Ele não ficou estacionado na dor. Todo mundo tem direito
a sentir dor e a viver a sua dor e a processar a sua dor. Tem um tempo para tudo. Não adianta querer ser forte, não é? Antes do momento, antes da hora. Cada um tem que processar, trabalhar isso, às vezes chorar até na presença de Deus. Você vê que Davi também chorou, e ele chorou muito, 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 né? Mas ele decidiu que ele não ia parar no choro da vida dele. E essa é uma forma que o inimigo age conosco muitas vezes. Você teve uma perda, você teve uma derrota, né? Você teve uma traição, você teve uma situação desagradável. O inimigo faz de tudo para que a sua vida estacione, se resuma àquilo. Mas a palavra diz que Davi se fortaleceu no Senhor. E essa é a palavra para cada um de nós, filhos de Deus. Nós precisamos nos fortalecer nele. Fortaleça-se nele. Redescubra a alegria que há na presença de Deus. Redescubra a experiência da paz. Redescubra a experiência, pregamos domingo passado, do que é a esperança, uma viva esperança que te impulsiona, que te move, não é? A presença de Deus que te dá ideias, que te dá inspiração, e que fala lá no seu coração: eu tenho um futuro para você. Amém? Eu tenho um futuro para você. Não diga, minha vida acabou. Não diga, Deus não olha para mim. Não diga, Deus não me fez, não me guardou, não me protegeu. Não diga isso, não. Creia, Deus tem um futuro para você. E parta para Ele, vá à luta na direção desse futuro, se fortalecendo sempre no Senhor. Assim como Davi, Deus vai ter um final diferente para a sua vida. Te aguarda um final maravilhoso. Amém? Fica de pé, eu gostaria de orar nesse momento. Gostaria que você pudesse guardar essa palavra no seu coração. Talvez você pudesse meditar um pouco sobre elas agora. Sobre o que diz respeito a você. O que isso diz respeito a você? Você pode estar vivendo um momento de dor, de ter que chorar. É o seu momento de sofrer, de derramar todo, né, o impacto daquele golpe, daquela situação terrível que você passou. Amém? Então viva esse momento. Deus te dá o direito. Deus te reserva um momento para isso. É um tempo da sua vida em que você vai derramar seu coração, vai viver aquela dor, vai apresentar diante de Deus. Não vai ser uma pessoa insensível, não vai ser uma pessoa tentando falsear uma situação, falsificar uma situação. Não, você está vivendo aquilo, então sofra, chore, derrame as suas lágrimas diante da presença do Senhor. Mas talvez alguns já viveram esse momento e já passou do momento, mas continua lá, porque não quer se levantar. Talvez tenha a imagem de Deus arranhada, tenha a imagem de Deus: foi uma decepção, Ele me decepcionou, não me imaginava. Não, queridos, Deus é Deus, Ele é fiel, Ele é bom em todo o tempo, Ele é maravilhoso. Davi decidiu que não ia permanecer naquela posição para sempre. Ele se fortaleceu, ele olhou para Deus, ele buscou a presença do Senhor, ele renovou a sua paz, renovou a sua esperança, renovou a sua fé, se expôs, se abriu, para que Deus pudesse lhe dar sabedoria, iluminasse a sua vida e trouxesse inspiração do que fazer, como viver. E o Senhor falou com ele, e ele foi à luta. Deus falou para ele: é para você lutar, é tempo de lutar e reconquistar o que você perdeu. E o Senhor foi com ele, e aquela situação se reverteu. Amém? Fala com Deus esta noite. Jesus amado, onde você estiver, seja o que for que você está passando,
olhe para o Senhor. Fortaleça-se, faça como Davi, fortaleça-se no Senhor seu Deus. Renove a fé, a esperança, renove a fé na palavra de Deus, em suas promessas, em sua fidelidade. Renove a experiência da alegria, a experiência da paz, da presença poderosa do Senhor. E Ele vai te conduzir a um novo futuro, um futuro glorioso que Ele tem para a sua vida. Diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu me abro na Tua presença. Hoje eu me abro para que o Senhor me cure de todas as minhas feridas e enxugue todas as minhas lágrimas. Espírito Santo, consola o meu coração. E depois de eu completar essa fase, Senhor, eu quero me levantar, e eu quero reagir, e eu quero partir em direção ao futuro que o Senhor tem para mim. Eu quero construir, Senhor, contigo esta nova realidade. Ajuda-me, Senhor. Sê comigo a tua mão, seja comigo a tua destra. Me fortalece, meu Pai, me anima e me conduz hoje e para sempre. Amém. Você pode dizer amém? Vamos cantar desde o início essa canção, falando com Deus. Abra seu coração e louve a Ele. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Dê liberdade a Tens Ele. liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou da casa, sobre nós da tua graça, morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém, queridos. Dê liberdade a Ele mudar o que Ele quer mudar. Fortaleça-se nele. Obrigado pelo teu perdão. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, que essa presença maravilhosa nós possamos descobri-la cada dia mais profundamente. Ajuda-nos nessa jornada, Pai, e leva-nos para o futuro que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, falar amém. Obrigado, Jesus, Tu tens um futuro maravilhoso para mim e eu vou te seguir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que quer participar do momento das ofertas, dos dízimos, levante a sua mão. Nós vamos levar um envelope até você. Vamos levar e você vai poder consagrar seu dízimo, seu parceiro de Deus, não é? Você que está nos acompanhando na sua casa, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você pode usar nossa conta. Para quem está no YouTube, está lá já definido. Quem está me acompanhando aqui no Instagram pessoal, usa o Pix, fica mais fácil para você. 27 99 225 0270. 27 99 225 0270. Vamos consagrar ao Senhor, vamos orar pelos teus projetos, pelos teus desafios, pelas portas que você está batendo para que se abram na sua vida natural, a provisão,
a abundância dos céus vão chegar na sua vida, amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida, Pai. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso Jeová Jireh, e nós queremos continuar tendo a experiência da Tua provisão. Vem abençoando, vem suprindo, vem fazendo Teus milagres, Deus, nos ajudando a construir os sonhos e a cumprir o Teu propósito em nossas vidas. Recebe os nossos dízimos que Te oferecemos com alegria, com gratidão e fé, em nome de Jesus. Inclusive aqueles que foram depositados, transferidos bancariamente, em nome de Jesus, cobre, abençoa, para a glória de Deus. Aleluia, amém, amém, graças a Deus. Quem está nos visitando a primeira vez, nunca tinha vindo, a primeira vez, levante a mão. Tem alguém que está a primeira vez? Primeira vez, querido, bem-vindo, Deus abençoe. Uma salva de palmas aqui para o nosso irmão. Mais alguém? Não? Deus abençoe você. Vou entregar uma fichinha para você, querido. Por gentileza, deixa seus dados para a gente estar orando pela sua vida, né? No finalzinho eu vou chegar aí e também conversar com o irmão. Amém, queridos? Terça-feira nós estaremos no nosso culto aqui às 19h30, o encerramento da campanha do avivamento. Terça-feira 19h30, tá certo? E no sábado nós vamos fazer nosso tempo de evangelismo aqui às 16h30. Você quer ir evangelizar conosco? Venha, esteja aqui conosco às 16h30, que será o nosso tempo. E no domingo, nosso culto às 19h. Vamos ficar em pé, agradecer ao Senhor e encerrar esse momento. Um abraço muito carinhoso a todos que estão nos acompanhando nas suas casas ou nos seus carros, onde você estiver, no seu trabalho. Que a bênção, a unção e a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste momento conosco. Senhor, os Teus filhos olham e dependem de Ti. Senhor, continua guiando, conduzindo as nossas vidas e nos levando para esse futuro glorioso que o Senhor nos preparou. Cerca-nos com os Teus anjos e derrama sobre nós as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Uma semana abençoada, vamos em paz em nome de Jesus.